Programa Família de Deus no ar. Renova nossa alegria, alegria de estarmos juntos, alegria de escutarmos o convite, de ouvirmos o convite de Deus, de estarmos juntos para celebrarmos vida. Isto, celebrarmos existencialmente vida. A nossa alegria é justamente isso, é nos encontrarmos neste momento, nos sábados, ao meio-dia, para falarmos de nossas coisas, comentarmos sobre nossas coisas, partilharmos a nossa realidade existencial. E isto é alegria, isto é um momento de encontro. E eu sempre tenho dito nas minhas falas de que todo encontro com Deus é um encontro conosco mesmo. Um encontro comigo, um encontro com você, um encontro conosco, um encontro com Deus. Portanto, todos os momentos existenciais nós devemos pensar como fosse um altar, o encontro com Deus. O momento ao qual nós partilhamos nossas coisas, refletindo toda essa dimensão transcendente de Deus. Todo esse momento ao qual nós utilizamos a nossa humanidade, essa nossa natureza humana, para abrirmos as realidades transcendentes. Assim, vamos colhendo as graças de Deus. Assim vamos tomando consciência dos dons que Deus nos dá, de todos os talentos que nos oferta e assim mesmo das limitações que nós vamos nos encontrando. Portanto, encontramos nossos talentos aos quais oferecemos aos nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. E também apresentamos nossas limitações para que sejam superadas, auxiliadas no mútuo relacionamento. Somos um ser de relação. A característica da nossa humanidade, a semelhança ao Criador, é que nesta nossa humanidade nós comunicamos todo o nosso ser. Comunicamos nossa maneira de pensar, comunicamos a nossa maneira de entender, a nossa maneira de ser. E nessa caminhada nós vamos crescendo na estatura do varão perfeito. Vamos alicerçando a nossa humanidade. Vamos nos tornando cada vez mais humanos, à imagem do Criador. Mas nos chama a uma outra dimensão, a dimensão do relacionamento, a dimensão do ser, a dimensão de um serviço onde vamos nos ajudando mutuamente. E aí nós vamos percebendo a consciência que vamos tomando de sermos a semelhança do Criador. Somos a imagem em nossa humanidade e somos chamados a exercermos a sua semelhança no amor que distribuímos na nossa caminhada. Nós temos comentado nesses sábados toda essa dimensão do sentido nupcial, do sentido conjugal. Essa realidade que une um homem e uma mulher para constituir um lar, para construir uma família, para construir esta comunidade de vida e amor. Uma comunidade, uma realidade a qual elementos humanos, seres humanos, daí brotam, daí nascem, daí são formados, criados, educados e constituídos na sua humanidade. Temos dito nestes sábados, temos abordado essa visão da fragilidade da relação conjugal. Essa fragilidade porque se estabelece, se define esta conjugalidade, se define esta realidade conjugal justamente na fragilidade. Fragilidade porque trata-se de uma opção, trata-se de uma decisão pessoal. É uma opção. E sendo opção, ela deverá ir crescendo à medida em que o ser humano vai se humanizando. Para isso nós sempre dizemos de que esta realidade conjugal deveria e deverá unir dois seres maduros na sua maneira de pensar, maduros na sua responsabilidade, maduros naquilo em que assumem. Eu não posso,
Eu não posso assumir uma amizade por um tempo determinado. Quando eu defino uma amizade com alguém, eu a defino para todos os dias da minha existência. Eu sou seu amigo sempre. Independente das suas reações, independente desta troca de amizade. A mim não interessa se você mantém esta amizade ou não, se você rompe com esta amizade ou não, se você é infiel a esta amizade. O que compete a mim é a consciência da fidelidade. Eu me ponho, eu decido, eu faço uma opção de ser seu amigo, sendo seu amigo para sempre. Aconteça o que acontecer. A relação conjugal vai por aí. É esta caminhada, é esta missão, é este ponto a ser chegado. Muito mais do que uma simples decisão, é uma decisão de amizade, profunda amizade. Uma amizade profunda e que surge, que brota, nasce, floresce um amor conjugal. O lindo é que nós vamos tomando consciência de que o amor conjugal, o amor que une esses dois seres tão diferentes na maneira de expressar a sua própria natureza idêntica, idênticos na natureza, diferentes na maneira de expressá-la. Esses dois seres são chamados a uma convivência, um conviver, um viver com. Então, no momento em que decidem esta caminhada, assumem um compromisso de estarem juntos até a existência. Enquanto existirem, estarão juntos neste compromisso firmado. Nós temos dito da fragilidade porque depende da decisão. E a decisão depende desta maturidade humana. A decisão depende desta responsabilidade pessoal. Então são dois seres que mantêm uma comunhão, buscam uma comum união, uma união baseado única e exclusivamente na sua decisão. Eu quero isto, eu penso nisto, eu preciso nisto, eu anseio disto. Se eu preciso, se eu quero, se eu anseio, se este é meu plano, se este faz parte do meu ser, toda a minha caminhada vai ser no intuito de consolidar esta comunhão, de consolidar, de tornar consistente esta opção da convivência. Há uma convivência, uma comunhão. Por que é frágil? É frágil porque não há nada que assegure esta comunhão. Não existe nada no aspecto social, no aspecto jurídico, político, nada em que cultural, na própria religião, de que confirme em que isto está definitivamente selado. É um compromisso de aliança. Eu me aliancio a você e você a mim. O esposo para com a esposa vão formando esta realidade conjugal à medida em que vão se entregando um ao outro, vão buscando esta aproximação de um para com o outro. Por isso ela é frágil, e nós temos percebido isso, temos sido testemunhas dessa fragilidade. Há todo um rito ao qual conduza ao que nós entendemos como casamento, conduza esta comunhão de dois nubentes, dois cônjuges, um homem e uma mulher. E nós temos visto e somos testemunhas de que este enlace, de que esta comunhão, muitas e muitas vezes, ela se dissolve. É algo como se decido estar junto por um pouco de tempo, depois decido não estar mais junto. Então nós começamos a perceber esta vulgaridade, esta banalidade, deste aceite de uma caminhada em comum, de buscar uma comum união e, na mesma intensidade, rompê-la.
fragilizá-la. E temos comentado sobre isso. E temos feito então esta analogia da realidade conjugal como uma barraca, como uma tenda. Tal é a fragilidade. E se nós compararmos as duas coisas, nós percebemos a identidade. Nós percebemos esta comum ação para nós estruturarmos a nossa vida conjugal e para nós armarmos esta barraca. Esta analogia é muito gostosa de se refletir, ela é muito gostosa de se pensar, é muito gostosa de a gente partilhar, porque nós vamos nos encontrando. Em que momento estamos? Nós passamos como que, não uma fórmula, mas passamos a uma postura, uma dimensão de compreensão. É mais fácil compreender isso. Nós dizíamos então nessa analogia, e vamos tentar abordar outros aspectos, mas sempre nessa analogia, de que esta barraca é frágil. Se nós olharmos a história do povo de Deus, nós vamos encontrá-lo num momento, por anos e anos, caminhando no deserto, onde eles armavam suas barracas e ali eles se colocavam, protegidos da chuva, protegidos do sol, do vento, do frio, protegidos da escuridão, e de tempos em tempos desmontavam tudo aquilo e caminhavam pelo deserto, até o momento em que, ao sinal de Deus, paravam, armavam suas tendas e ali habitavam um tempo. O tempo necessário para refletir suas coisas, o tempo necessário para tomar uma decisão de uma nova caminhada e assim por diante. Quando o Deus de Israel chamava uma caminhada, tocava-se as trombetas, o chofar, e eles desmontavam tudo e caminhavam. Esta era a fragilidade. Não era uma construção definitiva, solidamente fincada ao solo, não. Era algo frágil, de tendas. Eram casas, habitações, lares que eram formados por tendas. Vamos ao nosso pequeno intervalo. Voltaremos a seguir com o segundo bloco de Família de Deus. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Família de Deus, no seu segundo bloco. É uma alegria ter a certeza de que estamos juntos, sentados à mesa da partilha, à mesa da refeição. A refeição a qual nós partilhamos o nosso ser. Quem somos, o que fazemos, o que pensamos, de onde viemos, como estamos. Essa mesa, ela acolhe todos aqueles que neste momento nos sintonizam. A vocês que dizem sim ao nosso convite e nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a Rádio do Associado, a M1060. Agora também FM 90.9. E vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que nos sintonizam nos lugares mais distantes, através do site www.padrereginaldomanzotti.org.br. A todos vocês. E agora temos ainda a possibilidade de ainda sintonizarmos, nos ouvirmos, estarmos juntos nas postagens de YouTube ou da própria página de Face da comunidade. Pois bem, agradeço a todos vocês, rogando sempre a Deus que lhes abençoe, porque quando sentamos à mesa da partilha, sentamos de uma maneira tal que abrimos nosso coração, ampliamos todo o nosso ser para acolher as bênçãos. Estendemos nossas mãos como mendigos para acolher as graças de Deus. Nós que pensamos e pedimos e rogamos que as nossas almas sejam desdobradas para que todos os cantinhos possam ser iluminados pela graça de Deus. Contamos com a presença do Senhor, temos a certeza disso. Contamos com a graça, contamos com essas bênçãos que são derramadas. Eu penso sempre e peço que as ondas desta rádio sejam como ondas de amor que atinjam os seus corações mais longínquos, corações mais necessitados. E a alegria nossa de estarmos juntos, a alegria de podermos nos encontrar ou nos reencontrar a cada sábado.
Que Deus os abençoe. Estamos nós então comentando sobre essa analogia da fragilidade da realidade conjugal com a fragilidade de uma barraca. Dizia eu já, vamos repetir, a primeira coisa que nós vemos numa barraca é uma armação a qual sustenta aquele pano que eu coloco por cima. O pano em si não tem forma nenhuma, embora seja recortado de uma maneira tal que, colocado sobre esta estrutura metálica, ela aparece um formato. Mas para que esta barraca sirva aquilo que se propõe, ou seja, cuidar, proteger os que aí vão habitar, ela tem que ser armada, ela tem que ser esticada. Justamente esta armação, este pano esticado é que vai proteger da chuva, é que vai proteger do sol. Mas para esticar este pano, eu preciso de cordas nas extremidades. Então eu puxo as cordas das extremidades e esta barraca toma a forma. Esta barraca, ela cria a sua identidade, a sua maneira de ser. E essas cordas esticadas são amarradas em estacas fincadas no solo. Assim temos a barraca armada. O lindo disto é que nós esticamos as cordas para que a barraca fique esticada quando chove, por exemplo. Quando faz muito sol, nós temos que afrouxar um pouco as cordas, porque senão o sol seca estas cordas e elas podem rasgar esta barraca. Então nós temos um trabalho, além de montar essa barraca, o trabalho de mantê-la armada. Vem o sol, nós afrouxamos um pouco as cordas. Vem a chuva e o vento, nós esticamos as cordas. Nós fincamos as estacas no solo, bem fincadas, para que esta barraca fique muito bem armada, muito bem fixada. A realidade conjugal assemelha-se, e na analogia nós temos, primeiro, a própria realidade conjugal é este pano, é a própria barraca, é o espaço conjugal. É o espaço conjugal que vai ser formado por elementos conjugais. E os elementos conjugais é o esposo e a esposa, que nessa convivência conjugal vai criar, vai formar, vai estruturar esta nupcialidade, este relacionamento nupcial, em que está sustentado solidamente pelo esposo e a esposa, pai e mãe, esses eternos namorados, eternos noivos, e que na sua caminhada existencial forma, constrói, consolida o seu lar, consolida este altar do encontro com Deus. Então nós temos na analogia o pano, essa lona, este lonita, é a própria realidade conjugal. Nós temos a estrutura metálica da barraca, é a fé, é a certeza de que esta realidade é proposta por Deus mesmo. Esta realidade é plano, é desígnio, é projeto, é pensamento, é sonho de Deus. Quando nós folheamos a Sagrada Escritura e que nós temos toda a criação do mundo, nós percebemos que no final da criação, no ápice, no cume, na essência, no núcleo mais profundo desta criação, o Criador cria, chama à existência o ser humano à sua imagem. Ele brota na sua criação, ele coloca na sua criação a sua própria imagem. No humano. O humano, a imagem de Deus. Mas o humano, a imagem de Deus, de duas formas de expressar a humanidade. O ser humano masculino, o ser humano feminino. A sua masculinidade e a sua feminilidade. Maneira de ser, maneira de expressar a humanidade de formas totalmente diferentes.
E é nessa diferenciação que vai se mostrar, vai se definir essa consolidação da comunhão dos dois seres. Isto é o lindo. Essa diferenciação masculina e feminina nós chamamos cientificamente de sexualidade. Então nós somos seres sexuais, ou seja, somos seres separados, sectum é separado. Nós fomos chamados à existência de formas separadas em comunicar a nossa humanidade. E é nessa diferenciação que nós vamos buscar esta mútua compreensão. Esta comunhão se dá nesta diferenciação, porque há uma complementariedade entre os dois seres e nessa complementariedade a consolidação da humanidade. Pois bem, se nós tomarmos consciência, se nós nos abrirmos à luz do alto, se nós permitirmos que essa transcendência nos mostre a verdade, nós vamos perceber que a estrutura que mantém a barraca, a estrutura que mantém a conjugalidade é a fé, tal qual aquela estrutura metálica que mantém, sustenta essa tenda, essa lona. Na realidade conjugal é a fé, a certeza absoluta de que é plano de Deus. Portanto, é este plano, é esse desígnio, é este pensamento que vai manter essa realidade conjugal no seu devido lugar. Se nós não tomarmos esta consciência, se nós entendermos que é algo especificamente humano, criado pela sociedade, criado pelo Estado, criado pelo ser humano mesmo, criado pela cultura ou mesmo pela igreja, nós corremos o risco de não ter a estrutura metálica que sustenta este pano, a estrutura metálica que sustenta esta barraca. Então, se nós acreditarmos, se nós crermos, se nós tivermos a certeza absoluta de que isto é plano de Deus, chamamos isto fé. Eu tenho certeza absoluta. É muito mais do que crença, não é só crença, é uma certeza em mim mesmo de que isto é plano de Deus, isto é projeto de Deus. Eu começo já a tomar uma perspectiva diferenciada. Esta comunhão desses dois seres será nada mais nada menos do que o reflexo, do que o testemunho do amor de Deus a seu povo. Eu começo a compreender que essa relação conjugal, este amor conjugal, esta comum união dos dois seres diferentes na sua maneira de expressar a humanidade, nada mais do que o amor de Deus a seu povo. Deus, na sua infinita misericórdia, Deus, na sua postura divina, cria um ser à sua imagem para que na sua convivência ou na sua existência, neste dom que iria nos dar, ou que nos dá, é para sermos testemunhas da comunhão dele conosco. Então começamos a perceber a dimensão de uma realidade conjugal, a dimensão desta fragilidade é mostrar justamente isto. A fragilidade não do amor dele por mim, mas da minha resposta ao seu amor. A fragilidade onde a minha infidelidade expressa o meu distanciamento desse Deus. E é justamente nesta comunhão conjugal, justamente nesta comunhão desses dois seres, é que será revelado ao mundo, expressado ao mundo, comunicado ao mundo o amor que Deus tem ao seu povo. Temos nós, então, esposo e esposa, uma missão. Temos nós, esposo e esposa, uma meta a ser atingida, uma missão a ser executada, uma tarefa a ser feita, um trabalho, um serviço, que é justa e unicamente a humanização do ser humano. Vamos consolidando esta humanização. E o processo de humanização, ele existe desde a fecundação. Desde o momento em que fui fecundado,
sou chamado a essa dimensão humana e devo, em toda a minha existência, receber esta educação, esta luz, esta formação, onde eu vou crescendo na minha humanidade, eu vou me humanizando. Então vejam que lindo, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. O lindo é perceber que essa dimensão conjugal é a mesma dimensão do amor de Deus pelo seu povo. Toda esta luta que a família se enfrenta, desde os primeiros capítulos da Sagrada Escritura, onde irmão mata irmão, onde esposo expõe a esposa, onde esposa expõe esposo, onde a desunião é visível, onde a desobediência é patente. Nós percebemos em toda a Sagrada Escritura essa insistência na consolidação desta família. E nós terminamos a Sagrada Escritura com aquele convite que o Espírito realiza na esposa, dizendo ao esposo, vem. E o esposo dizendo à esposa, vem. Há um chamado à comunhão. Há um chamado a essa entrega de um ao outro. E é assim que nós estamos vivenciando isso. Por isso nos alegra esta partilha, nos alegra essa comunicação, nos alegra esta conversa, nos alegra esta partilha desta refeição nesta mesa. Primeiro ponto, eu tomar consciência, não simplesmente acreditar, tomar consciência que esta é a verdade, este é o Logos de Deus, isto é plano de Deus. O convívio deste esposo com esta esposa é pensamento de Deus, é projeto de Deus. Portanto, quando eu começo a tomar consciência desta caminhada nupcial, eu tenho certeza absoluta de que eu estou fazendo parte do plano de Deus, não só com minha existência, não só com o dom existencial que Ele me deu, que é um dom temporal, é um dom que começou a existir e um dia deixará de existir. Mas há um dom eterno, permanente, que é a minha vida, que foi aquele sopro em minhas narinas. Um sopro divino, um sopro a qual nos entusiasmou, um sopro a qual me dá uma consistência de vida, de existência. E enquanto eu existir como esposo, enquanto você existir como esposa, nós estamos cumprindo um trajeto pensado por Deus. Nós estamos consolidando um pensamento de Deus. E o pensamento de Deus para este homem e esta mulher, para este esposo e esta esposa, é agora, na sua comunhão, revelar ao mundo o amor que Deus tem por nós. Compete a mim, esposo, a você, esposa, numa celebração constante, porque o nosso lar é um altar, onde o amor de Deus é vivido, é celebrado, é comunicado. Somos nós testemunhas deste amor. Passamos a ser como que um memorial. Nós revelamos ao mundo este trabalho, revelamos ao mundo este serviço, esta tarefa. Rompendo os obstáculos, reconstituindo a caminhada. Daí eu começo a compreender que esta analogia barraca, eu começo a perceber que se eu tenho a estrutura metálica da barraca em analogia, a fé de que isto é plano de Deus, a minha barraca, ou seja, a minha realidade conjugal vai estar sobre esta estrutura. A estrutura da fé de que é plano de Deus vai sustentar a minha realidade conjugal. Que lindo isto!
Não depende do meu esforço, mas depende totalmente da presença de Deus. Eu começo a compreender que o dom de Deus é algo para ser trabalhado, é algo que é me dado gratuitamente, mas ele só pode ser exercido no serviço, no trabalho, na minha humanização, na minha caminhada como humano. E a minha caminhada como humano, eu vou perceber, existem altos e baixos. Assim está descrito na Sagrada Escritura. Eu tenho momentos de fidelidade e momentos de infidelidade, porque eu fui chamado à existência numa limitação humana. Minhas qualidades, meus talentos que Deus me deu, mas também minhas limitações, aos quais está impregnado na minha natureza humana, mesmo em função da primeira desobediência. Isso me leva, então, à minha fragilidade, numa dimensão tal em que eu preciso dos seus dons, dos seus talentos para me sustentar nas minhas limitações. E nessa mútua reciprocidade, eu estou aqui pronto a sustentá-la nas suas limitações. Acolho de você seus talentos, oferto os meus. Seus talentos sustentarão minhas limitações. Meus talentos sustentarão suas limitações. E nós vamos percebendo que esta comunhão vai nos alicerçando cada vez mais, vai nos comungando cada vez mais, porque há uma somatória de talentos, há uma somatória de dons, há uma somatória de coisas boas, produtivas, que vão como que eliminando as limitações. Isto que é o lindo. E nós vamos percebendo a cada dia, a cada momento, uma alegria imensa, uma felicidade. Somos felizes porque estamos percebendo esta consolidação da realidade nupcial, a consolidação deste amor conjugal. As cordas que eu disse que a barraca tem nas suas extremidades, na nossa realidade conjugal nós temos 3 extremidades, 3 pontas esta barraca tem. Uma ponta é o abandono, é o despojar da nupcialidade, da conjugalidade, desta realidade conjugal que ele deu origem. A outra ponta é a união conjugal. Esta união conjugal diz respeito à partilha, ao diálogo. E um diálogo só se dá naquela unidade que passa a ser uma só carne. Esta expressão, este tríduo, nos foi dado na Sagrada Escritura, porque Deus, o Criador, a fonte do amor, da sabedoria e da vida, no sopro que nos dá, essa dimensão de vida nos coloca no mais profundo de nós mesmos, esta dimensão da vontade de ser feliz, a busca da felicidade. O ser humano anseia por isto, anseia por uma vida feliz, uma vida alegre, uma existência celebrada. E quando nós percebemos, lá na Sagrada Escritura nos é dado, nos é indicado, nos é mostrado esses 3 pontos, esse tríduo que alicerça a nossa existência, esse tríduo que nos indica, nos aponta a realidade conjugal. Por isso deixa a casa do seu pai para se unir à sua mulher e serão como que uma só carne. Esses 3 pontos já frisamos várias e várias vezes. E é interessante que possamos repetir isto sempre, sempre, semeando a palavra para que caia em solo fértil. Temos tentado colocar as coisas de uma forma mais prática para podermos entender.
Uma ponta desta barraca conjugal chama-se despojar-se. Despojar-se da matriz familiar que lhe deu origem. Eu não consigo criar, formar, alicerçar, elaborar uma nova realidade nupcial enquanto estiver ligado com a realidade nupcial que me deu origem. Peço a Deus que nos clareie isso. Rogo a Deus que ilumine nossa mente, que possamos entender isto. Quando eu tenho comentado sobre este ciclo existencial, este ser fecundado, este ser que inicia a sua humanização e vai passo a passo, passando por um processo de humanização, criança, infantil, o jovem, o adulto mais idoso, o idoso, o fim da existência, essa caminhada normal, essa caminhada em que a lei da própria natureza nos diz que existe, vamos morrer, todos nós morremos. Trocando a palavra, todos nós deixamos de existir. Meu pai, minha mãe, minha própria esposa não existe mais. Não existe mais, embora estejam mergulhados numa vida eterna. Esse dom é eterno. Sempre existiram, sempre existirão. A diferença é que existiram numa humanização, numa humanidade, e aqui desempenharam um papel na sua humanidade. Então são esses 3 pontos que nós temos falado, temos insistido e vamos repetindo sempre, porque isto é para a glória de Deus. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família de Deus no seu terceiro e derradeiro bloco. A nossa alegria é nessa postura de que queremos mais. Isto que é o lindo. A felicidade está nisso. E nós percebemos que sempre temos algo a conquistar. Sempre, quando chegamos a um ponto, descortina-se um horizonte imenso onde podemos ir. Isto é luz de Deus. Damos um passo e percebemos que tem milhares a serem dados. Quando chegamos a um ponto, pensamos que ali terminamos a caminhada, descobrimos que tem ainda um longo caminho a ser percorrido. É um mistério. É um mistério que se revela passo a passo à medida que nós entramos em comunhão. Vamos entrando em comunhão nós, esposo e esposa, vamos entrando em comunhão nós, membros desta família. Vamos entrando em comunhão nós, povo de Deus, igreja de Deus, comunidade do Senhor. Nós vamos percebendo que esse mistério vai se revelando passo a passo. E temos um longo caminho a percorrer. Esta é a alegria existencial. Esta é a felicidade a qual eu não quero deixar escapar nem um minuto, nem um momento, nem um segundo deste dom precioso em que Deus me oferta a minha própria existência. Mas uma existência envolto, uma existência mergulhada numa vida, uma vida soprada por Deus mesmo, uma inspiração divina. Corre em mim, circula em mim esta inspiração divina. Cada vez que eu respiro, eu inspiro. Cada vez em que eu busco este ar que me mantém vivo, eu inspiro a própria inspiração de Deus, o próprio sopro de Deus,
E é este ar que movimenta, em que alimenta este meu coração, este sangue que é servido ao meu corpo todo. Esta é a caminhada. Portanto, alegria. Alegria que nós sentimos de estarmos aqui juntos este momento. E como eu disse agora, a postagem dos programas no YouTube, no Face, isso nos dá a condição de ouvirmos cada vez mais. Quantas vezes assim eu permitir. Talvez o horário do meio-dia seja um horário um pouco complicado, por isso estamos dando condições de ouvir outros horários. A alegria que temos de estarmos juntos partilhando nossas coisas, celebrando vida. A alegria de termos a certeza de que estamos no altar, um altar construído ao longo da caminhada existencial. Um altar no meu lar, um altar nos nossos encontros. Porque nossos encontros, o nosso lar, é um encontro com Deus. Deve ser um encontro com Deus. Eu tenho que reconhecer em mim este altar, edificado por Deus mesmo, construído, mantido, protegido por mim, algo que Deus me deu, mas algo que eu agora conservo, protejo, algo que eu alicerço passo a passo, com o próprio dom de Deus, própria ação do seu Espírito, esse Espírito de amor. 3 pontos tem a minha barraca. 3 pontos tem a nossa barraca conjugal. O despojar desta matriz familiar a qual eu fui formado, gerado, criado e ensinado. Eu tenho que agora sair desta matriz para atingir uma matriz conjugal própria, na qual eu saio da condição de filho e entro na condição de esposo. Uma nova realidade. Uma realidade a qual vai manter uma comunhão com a minha realidade inicial de meu pai e da minha mãe, porque essa nupcialidade, ela é ampla, é total, é plena, é uma comunhão de povos, uma comunhão de seres humanos. Trago da realidade nupcial de meus pais, não a própria, mas os frutos que daí surgiram, valores que me foram passados, exemplos que me foram mostrados, serviços aos quais eu percebi. Meu pai servindo a minha mãe servindo a meu pai. Essa convivência em que consolidou a minha formação. Agora eu rompo este útero familiar. Eu rompo esta matriz familiar e entro numa matriz conjugal, própria minha. Buscando a união com a minha esposa. Mas uma união sem esquecer a minha sexualidade. Porque somos uma só carne. Quando eu digo uma só carne, eu quero dizer esta comunhão dialogal na sexualidade. Eu como homem, eu como masculino expressando a minha humanidade, minha masculinidade, e você, minha esposa, na sua feminilidade, expressando a sua humanidade na sua feminilidade. Somos diferentes, como eu sempre digo, não só anatomicamente, psicologicamente, fisiologicamente, sociologicamente, antropologicamente, teologicamente. Nós somos um na comunhão da nossa natureza. Somos diferenciados na nossa maneira de ser. E aí está o lindo. Aí estão as cordinhas as quais eu tenho que puxar. E nós vamos voltar a esse assunto. E as cordinhas vão estar fixadas nestas estacas que eu falei. Elas não ficam no ar, elas são amarradas na estaca. Eu tenho 3 estacas na minha barraca conjugal. Eu tenho uma estaca da humildade,
nada vai ser consolidado se eu não deixar fixo na humildade. Vamos comentar depois. Vamos tentar comunicar cada passo disso. Vamos tentar esmiuçar cada momento desse, para podermos ir entendendo, para que o Senhor vá nos iluminando. A estaca da humildade. Enquanto não houver esta humildade, enquanto não houver essa minha condição de humilde, eu não consigo manter armada a minha barraca. Eu não consigo manter em posição a minha realidade conjugal. Existe uma outra estaca a qual vai sustentar esta ponta da sexualidade da minha barraca conjugal, que é o perdão. O perdão. Ou seja, esta atitude, esta postura de Deus comigo mesmo, a qual me faz compreender o quanto eu sou amado, a qual me faz entender que a sua misericórdia é imensa e me envolve no meu todo, enaltecendo quem eu sou, mas mantendo a humildade de onde eu estou. E uma outra estaca que deve ser fincada muito fortemente, a da reconciliação. A humildade, o perdão e a reconciliação. 3 estacas que vão sustentar estas cordinhas, as quais eu vou puxando para armar minha barraca. Voltaremos a este tema. Eu acho que deveremos partilhar sobre isso. É o que de mais simples existe. Não é uma receita, não é um código, mas são valores que estão em jogo. São valores a serem preservados na minha própria vida, na minha própria existência vivenciada. Valores aos quais, comungados com os seus, nós vamos consolidando passo a passo e vamos mantendo essa nossa estrutura, essa nossa formação conjugal, esta barraca a qual nós chamamos lar, a barraca a qual nós chamamos realidade conjugal. Vamos clamar a nosso Deus no dia de hoje, juntos, de mãos dadas, de corações unidos, unidos no amor, unidos no Espírito de Deus. Vamos rogar ao Senhor clemência, já alegres, felizes, porque sabemos que isto Ele faz, é seu plano, é sua vontade, é seu sonho. Pai Santo, Pai amado, meu Senhor e meu Deus, na sua dimensão trinitária, nesta bondade trinitária, neste amor que une Pai e Filho, este amor que faz com que Filho ceda ao Pai, esta inclinação do Pai ao Filho e esta resposta do Filho ao Pai, constante neste espírito de amor. Meu Senhor e meu Deus, tomemos consciência de que o Espírito que une você, Pai, ao seu Filho, é o mesmo que nos une a você e nos une ao esposo e esposa. Tomemos consciência disso. Pai Santo, Pai amado, ilumina nosso ser, nos dá essa alegria, essa certeza de que somos muito mais dos suas criaturas, somos seus filhos. Mais ainda, você está nos dando a consciência de que somos nós elementos desta nupcialidade eterna. Somos nós elementos desta união nupcial com seu Filho Jesus. Porque você não se mostrou só Criador, se mostrou um Pai, se mostrou um irmão, e agora mais ainda, se mostra o esposo, para que nós possamos viver a eternidade como a sua esposa, meu querido esposo, Cordeiro de Deus.
Vamos agradecer ao nosso Deus pelo dia de hoje, celebrando esta vida numa felicidade imensa. Eu agradeço por vocês todos, do fundo do meu coração. Um beijo gostoso a todos vocês, um abraço gostoso a todos vocês. Que Deus os abençoe, continue o abençoando. Que nos dê um sábado santo, um domingo santo, um mês, uma existência santa. E eu os convido novamente, sábado que vem, aqui estarmos, para celebrarmos vida. Não podemos nos calar. Tudo aquilo que temos visto, ouvido, sentido, experimentado, temos que partilhar. Porque temos que construir o reino de Deus. E para isso, nós vamos tomando consciência de que evangelizar é preciso. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem